Começamos, então, a nossa quinta videoconferência, a parte 3 do nosso roteiro, e o tópico de hoje é, em primeiro lugar, os males não devem ser feitos, porque são do diabo e vêm do diabo. Esse tópico ele vem de um conjunto de 5 chamados singulares da fé. O primeiro é: há um só Deus em quem está a divina Trindade, e o Senhor Jesus Cristo é esse Deus. O segundo, a fé salvífica é crer nele. O terceiro, os males não devem ser feitos, porque são do diabo e vêm do diabo. Quarto, os bens devem ser feitos, porque são de Deus e vêm de Deus. E o quinto singular da fé é: essas coisas devem ser feitas pelo homem como se fosse por si mesmo, mas ele deve saber que é pelo Senhor que ele as faz, e é pelo Senhor que essas coisas estão nele. Então, nós vamos hoje ver esse terceiro singular da fé. Em nossas reuniões anteriores, nós estivemos aqui estudando a respeito do juízo final e também a respeito desses singulares da fé. Nós estamos fazendo uma intercalação de um assunto e outro, porque os assuntos se complementam. E nós estamos vendo esses assuntos conforme estão expostos nas obras de Swedenborg, mas principalmente na obra O Juízo Final e a Babilônia Destruída. Nós vimos que, já na vez... Me desculpa, deixa eu fechar a porta aqui, porque acho que a avó está falando com os netos, então tem um cômodo aqui. Vou ver deitado. Quando os netos ligam, Tá bom. Bom, então nós vimos... Sobre o juízo final, nós vimos que o dia do juízo final não deve e não pode ser entendido como o dia da destruição de todas as coisas. Não é o fim do mundo. Esse foi o primeiro tópico que nós vimos. Depois nós vimos que as procriações do gênero humano jamais cessarão, porque Deus criou todas as coisas visando a eternidade. Deus não teria criado um homem supostamente há 6.000 anos atrás para destruir, sendo que ele é eterno e o universo é infindo. O terceiro ponto: o céu e o inferno procedem do gênero humano. Todos os que morreram e nasceram desde a criação estão ou no céu ou no inferno. E é por isso que o juízo final é feito lá, no mundo espiritual, onde todos estão reunidos e não na terra. Nós vimos esses 4 pontos ou 5 em detalhe nas últimas 4 reuniões. E sobre os universais da fé, nós já citamos que vimos. E, paralelamente a esses 4 pontos, e hoje veremos, então, os males não devem ser feitos porque são do diabo e vêm do diabo. Nós veremos também a importância e a necessidade da penitência dos males, e veremos ainda o autoexame e a confissão dos males como pecados. Dando continuidade, então, aos pontos, a esses 3 tópicos, né, do ponto dos males não devem ser feitos porque são do diabo e vêm do diabo, a primeira pergunta que nos ocorre é: o que são os males? Nós sabemos que o ser humano nasce com entendimento nulo, entendimento vazio, ou seja, ele nasce sem saber coisa alguma. E nisso ele é diferente dos animais racionais, que já nascem com todas as informações de que precisarão na vida, informações essas que em conjunto são chamadas de instinto. Mas o fato de o homem nascer com seu entendimento vazio, ou sem nenhum conhecimento, é porque esse entendimento deve ser formado quando o homem desfruta da sua liberdade e da sua racionalidade. Então, porque o homem foi criado com liberdade, Deus já não pode encher o entendimento dele de ideias, de conhecimentos, como acontece com os animais, que não têm as duas coisas, racionalidade e liberdade. Os animais têm o que chama de análogo de racionalidade e liberdade, ou seja, semelhança dessas coisas, mas não tem realmente essas duas faculdades.
Então, o Senhor cria o homem como se fosse um vaso, não é? Vazio, para que o homem, exercendo a sua liberdade de escolha, ele encha o seu entendimento do que ele quiser, das informações que ele quiser receber na vida, e com isso o seu espírito, a sua mente é formada. E o Senhor cria de maneira que o homem pode atingir a sabedoria nesse processo de aquisição de verdade. Quanto mais verdadeiras forem as noções que o homem adquire, mais o seu entendimento será ação. A sua ideia a respeito das coisas será uma ideia justa. Os conceitos que ele tem de bem e de mal dependem, então, da instrução pela qual ele cultiva o seu entendimento. Então, a noção de bem e de mal vai depender do cultivo que o homem faz do seu entendimento, ou seja, vai depender dos conceitos que ele adquiriu para ele definir o que é bem e o que é mal. Nós sabemos que existe uma linha de pensamento que afirma que o bem e o mal são conceitos relativos. A gente ouve dizer, algumas pessoas dizerem, que o que é bem para um pode não ser bem para o outro, ou o que é mal para um também pode não ser mal para outro. E nessa relatividade, como se diz, o homem pode considerar que o bem é aquilo que lhe é agradável, aquilo que lhe dá prazer. E ele pode considerar como mal aquilo que contraria a sua vontade, contraria o seu prazer. Né? Bem para ele é aquilo que lhe é vantajoso, e mal é aquilo que lhe é prejudicial. Mas, se numa sociedade humana, cada homem, cada mulher, cada pessoa fosse definir assim o que é bem e o que é mal a partir do seu ponto de vista, a partir das suas próprias escolhas, das suas próprias ideias, o que resultaria daí seria uma tremenda anarquia ou um caos. Por exemplo, pagar imposto seria uma coisa que o homem consideraria que é um mal, e ninguém pagaria, porque não é uma coisa agradável e ele não acha que ele faria bem. Ou se apropriar dos bens alheios, isso ele poderia considerar que é um bem, porque satisfaz a sua ambição, a sua cobiça. Então, essa relatividade que muitos seres humanos acham que o bem e o mal, né, podem ser enquadrados assim, ou seja, o bem e o mal são coisas relativas, ela não resulta em boa coisa. De fato, ela resulta em desordem, em desarmonia numa sociedade. Nós concluímos, então, que esses conceitos de bem e mal, eles não podem ser definidos pelo indivíduo. Tem que ser coisas que estão acima do bel prazer ou do julgamento do indivíduo. Ou seja, o conceito de bem e mal precisa necessariamente ser um conceito absoluto e tem que ser um conceito coletivo e compartilhado por todos numa sociedade, para que haja, então, uma convivência harmônica, para que haja proteção da sociedade e do indivíduo e para que haja prosperidade, né? Progresso da raça humana. Em outras palavras, o que é bom para o grupo também vai ser bom para o indivíduo. Tem de ser bom para o indivíduo. E o que é mal para o grupo é mal para o indivíduo. Então, o interesse e o bem-estar, a vantagem do grupo tem que estar acima do interesse, vantagem e o benefício do indivíduo. E é por isso, então, que as sociedades são formadas segundo determinadas leis. Todas as sociedades organizadas, elas têm leis para que as sociedades não se desintegrem pelo egoísmo, pela anarquia, porque as ambições pela riqueza, a ambição pelo domínio de cada um, agindo, destruiria em pouco tempo toda a sociedade, toda a comunidade. E não só a sociedade, mas toda a humanidade seria destruída se não houvessem leis que limitassem os direitos, deveres, que não definissem o que é bom e o que é mal. E, além disso, para que o homem não vagueie nessa incerteza do que é certo, do que é errado, do que é bem ou do que é mal, ou do que é pecado e não é pecado, porque, em última instância, está na mesma
linha de pensamento, Deus concedeu ao ser humano 10 mandamentos. Esses 10 mandamentos estabelecem conceitos absolutos de bem e de mal. A respeito disso, nós lemos na obra Doutrina de Vida, número 53, o seguinte: qual é o povo em todo este globo terrestre que não sabe que é um mal roubar, cometer adultério, matar e dar falso testemunho? Se os povos ignorassem isso e não procurassem, por meio de leis, prevenir essas ações, seria o fim para eles, porque sem essas leis da sociedade, as repúblicas e os reinos pereceriam. Aí continua, Doutrina de Vida 53. Quem, pois, pode presumir que o povo israelita tenha sido mais estúpido do que os outros, ao ponto de ignorar que essas ações fossem males? Pode-se, pois, ficar admirado de que tais leis, universalmente conhecidas em toda a terra, hajam sido promulgadas da montanha do Sinai com tantos milagres por Jeová mesmo. Mas escuta, essas leis foram promulgadas no meio de tantos milagres, a fim de que se soubesse que eram leis não somente civis e morais, mas também espirituais. E transgredi-las era não só fazer mal ao concidadão e à sociedade, mas também pecar contra Deus. Eis porque essas leis, pela promulgação que delas fez Jeová da montanha do Sinai, tornaram-se leis da religião, porque é evidente que tudo que Jeová Deus ordena, ele ordena para que seja coisa da religião, para que seja feita em vista dele mesmo e por causa da salvação do homem. Sabe-se que os 10 mandamentos, eles não foram novidades para o mundo, principalmente a segunda tábua, porque já havia leis antigas em alguns povos que já prescrevia que aquelas ações que os 10 mandamentos proíbem eram males, que eram contra a sociedade. Então, o que é interessante, que é de novo o que Swedenborg está nos dizendo aqui no livro Doutrina de Vida, e também fala isso em Verdadeira Religião Cristã, é que essas leis, quando elas foram dadas no meio de tantos sinais que aconteceram no Monte Sinai, que vocês se lembram, houve um terremoto que fez o monte estremecer, e nuvem escura, e relâmpago, trovões e fumaça. E ali Deus deu a Moisés esses 10 mandamentos. Foi para que o povo soubesse, como diz aqui, que essas leis não são somente civis, elas são, sobretudo, leis divinas. Transgredir essas leis é transgredir, sobretudo, as leis de Deus. Então, por serem leis divinas, acima das leis civis e morais, elas estão acima do arbítrio do homem, porque elas servem para nos ensinar quais são os males que devem ser evitados por serem pecados contra Deus. Independentemente de a pessoa aceitá-los ou obedecê-los, ou ignorá-los ou rejeitá-los, os mandamentos são leis para serem seguidas. As pessoas são livres para seguirem ou não, mas se não seguirem, elas acarretarão consequências para si. Por necessidade da ordem, Deus outorga leis e não pode sujeitar essas leis à decisão do homem, ao arbítrio do homem, ao bel prazer do homem. Precisa que essas leis é necessário que essas leis estejam acima do interesse, da intenção que o homem tenha de respeitá-lo ou não. O homem é livre para não obedecer. Tá? E aí tem as infrações previstas. E os que obedecem têm as recompensas. O homem sempre vai ter a liberdade. Mas o fato de elas existirem, isso independe. Quer o homem queira, crer ou não, obedecer ou não, as leis estão lá. Nós podemos assemelhar isso à lei da gravidade. As leis da gravidade, nós sabemos, ela existe. E se nós ignorarmos a lei da gravidade, nós sabemos o que pode acontecer conosco. Nós sofremos consequências. Então, quer a gente queira ou não queira, quer a gente saiba ou não saiba,
a lei da gravidade está aí, ela existe. E por necessidade da ordem, porque se não fosse a gravidade, o universo, o mundo, a vida no planeta seria impossível, não é? Porque todas as coisas se perderiam no espaço. Nós aprendemos, então, que os males nós podemos definir assim, os males são uma infração aos mandamentos divinos. E por ele ser principalmente infração aos mandamentos divinos, por isso nós temos que abominar os males, nós temos que rejeitar ou afastar os males, principalmente por causa da lei divina, principalmente por motivo de religião. Porque é possível a pessoa afastar os males ou se abster dos males por motivos pessoais. Por exemplo, a pessoa que gosta de parecer honesta e honrada diante do mundo, ela não pratica tais coisas porque ela quer parecer que ela é uma pessoa moral, uma pessoa honesta, e o motivo dela termina aí. Ela não tem um motivo da religião. Ela deixa o mal, ela se afasta do mal, mas a motivação dela vai ser meramente pessoal, vai ser humana. Então, ele pode deixar de fazer o mal, não como lei da religião, mas como um princípio de vida moral e civil. Mas nós aprendemos que os males não devem ser feitos porque são do diabo e vêm do diabo, ou seja, porque são infernais, porque são contra Deus, porque são contra os 10 mandamentos, e não por qualquer outra motivação acima dessa. É claro que nós deixamos de fazer mal também por razões morais e por razões civis, mas em primeiro lugar, porque nós não queremos infringir a lei divina. Nós lemos a respeito disso em Verdadeira Religião Cristã, 520. Todo mal, se não for afastado, permanece no homem. E o homem, se permanecer em seus males, não pode ser salvo. O homem nasce inclinado aos males de todo gênero. E se ele não os afasta, em parte pela penitência, permanece neles. E o que permanece neles não pode ser salvo. O mal hereditário não vem de outra parte senão dos pais. Não é o mal mesmo que o homem comete na atualidade, mas as inclinações para esse mal. Ou seja, por hereditariedade, nós herdamos de nossos pais as inclinações para o mal, não o mal em si. Por isso a criança é inculpável, né? Ela é inocente, mas ela tem a hereditariedade, tem a tendência, porque nós transmitimos para os nossos filhos essas tendências. Então, o homem transmite essas inclinações para o mal. E essa inclinação ou tendência para o mal, transmitida pelos pais aos filhos, só são quebradas pelo novo nascimento que o Senhor dá e que é chamado regeneração. Ou seja, os pais transferem para os filhos para os netos para os bisnetos. A única maneira de quebrar essa cadeia de transmissão da hereditariedade ruim é pela regeneração. Quando alguém nessa cadeia fala, eu não vou mais fazer isso, porque é um pecado contra Deus. Quando ele faz isso, e ele luta contra esse mal, então ele não passa mais aquela tendência para os filhos. O lado triste disso é que, geralmente, quando a pessoa chega na idade da vida para combater esses males, né, para entrar nessa fase de regeneração, já gerou os filhos que tinha de gerar. Então, qual é a alternativa? Tentar quebrar os males pela educação. Então, se ele abranda as hereditariedades, as tendências nos filhos pela educação, pela instrução religiosa, é uma maneira também de ele minorar essa escada, né, essa escalada de hereditariedade. Uma coisa interessante é que, quando acontece esse novo nascimento, que é chamado regeneração, é quando o Senhor quebra a cadeia de transmissão da hereditariedade. Mas ainda ficam os males ativos, aqueles que o homem, seguindo aquela tendência, ele pratica, repetindo os erros dos pais, ou quando ele mesmo cria para si novas inclinações, novas afeições ruins, e ele então acumula os males que ele está praticando agora, acumula aqueles que ele havia recebido na hereditariedade. Mas, uma outra coisa importante que devemos dizer é que
O homem recebe por hereditariedade as tendências para o mal, mas ele não está preso à hereditariedade. O homem pode, quando ele gozar da sua própria razão, olhar para os males que os pais cometeram e falar: eu não vou fazer como os meus pais, eu vou fazer diferente. Então, ele pratica uma espécie de abstenção dos males. É uma maneira que ele tem de não repassar a hereditariedade como recebeu dos pais, né? Ou pelo menos numa intensidade não tão grave como recebeu dos pais. A vida espiritual começa no homem quando ele recebe as verdades da fé. Quando ele começa a praticar essas verdades, ele então recebe também os bens da caridade. Porque os bens da caridade, eles não são outra coisa senão as verdades quando são obedecidas. A verdade se transforma em bem quando ela é aplicada na vida. Assim como a semente se transforma em fruto quando ela é plantada, cresce, frutifica, germina, frutifica, etc. Ou seja, a semente passa pelo que a gente chama de vicissitude para se tornar fruto. Inclusive, a semente morre antes de ela brotar como árvore. Por isso o Senhor falou na palavra: se a semente cair na terra e não morrer, ela fica só. Mas se ela morre, dá muito fruto. Interessante, né? Ali tem uma relação muito próxima do que se passa na nossa regeneração, né? É um processo de mortificação do nosso eu para que o novo eu em nós possa crescer e dar frutos. Então, a vida espiritual começa quando nós recebemos as verdades em nossa mente. Essas verdades, elas podem ser recebidas a qualquer tempo e em qualquer estado de nossa vida. Basta que haja curiosidade, o desejo de conhecer, ou, como nós dizemos, a afeição da verdade. Se você quer aprender, você vai receber a verdade. O Senhor prometeu que nos daria sabedoria. A vontade de aprender é como a sede, e a verdade é como a água, ou como o vinho, que satisfaz a sua sede. O que a água faz para o corpo, a verdade faz para a mente, lavando, satisfazendo a sede, não é? Alimentando, não é? Como vinho, a água em suas diversas formas, não é? Para a sustentação da vida, para lavação e etc. Então, nós podemos, a qualquer tempo de nossa vida, buscar as verdades e receber. E quanto mais a gente ama a verdade, mais o Senhor pode abrir o nosso entendimento para compreender o que é essa verdade. E é dito nas doutrinas de Swedenborg que o nosso entendimento pode ser elevado até a luz do céu. Ou seja, nós podemos compreender as coisas até na mesma luz que os anjos estão. É claro que nós vamos compreender de uma maneira natural, e eles compreendem de uma maneira espiritual. Mas o nosso entendimento pode ser elevado, porque a racionalidade que Deus nos deu é que possibilita isso. O fato de a gente sempre poder compreender. E racionalidade é a capacidade de compreender a verdade quando ela for vista. Isso nunca é tirado de ninguém. Mesmo ao espírito, no pior lugar que esteja, na eternidade, ele pode sempre compreender a verdade se ele quiser compreender. Agora, com os bens não se dá a mesma coisa. Nós dissemos que as verdades podem ser recebidas a qualquer tempo, em qualquer estado, porque as verdades podem entrar em nosso entendimento e elas podem conviver em nossa mente com as falsidades, ou seja, com as ideias enganosas, com as ilusões, com as ideias não tão verdadeiras, né? Com todas as informações que nós temos na mente, as verdades elas convivem. E ainda que elas sejam antagônicas, elas convivem. Acontece uma coisa interessante em relação às verdades da palavra, é que o Senhor põe essas verdades no nível superior de nossa mente, para que elas possam servir como consciência, quando necessário. Então, toda verdade que você aprende com desejo de conhecer a verdade, o Senhor usa aquelas verdades e põe numa região superior de sua mente para, através delas, iluminar as suas ações, o seu pensamento. E enquanto você não utiliza, essas verdades ficam estocadas em sua mente como se fossem chamadas de relíquias, que são guardadas para um tempo. Por isso, quando a gente ensina a criança quando é pequena, a gente está estocando relíquias, ou seja, as verdades, não é a gente que faz, é o Senhor que faz. As verdades que ela aprende vão sendo guardadas e preservadas na mente da criança até que ela
chegue à idade de essas verdades influírem na vida dela. Essa fase em que as verdades são estocadas na mente e o Senhor protege essas relíquias, elas são correspondidas na história da criação em Gênesis pela face das águas. Quando fala, o Espírito de Deus se movia sobre as faces das águas. São as verdades que são aprendidas na infância, são aprendidas com afeição, ou mesmo na idade adulta, as verdades que a pessoa aprendeu com afeição do bem, elas ficam lá. E o Espírito de Deus, a misericórdia divina, fica, o texto em português diz se movia, mas nós aprendemos que a tradução fala que em hebraico esse verbo quer dizer chocava, como normalmente a galinha faz com os ovos. Então, a tradução bem literal do hebraico ali é o Espírito de Deus chocava a face das águas. Mas como isso não faz muito sentido, eles puseram se movia. Porque a misericórdia divina fica influindo nessas verdades para que elas brotem dali, venha a iluminação, né? E ditame da consciência. Então, nós falamos que a verdade pode ser recebida em qualquer estado, mesmo que ela compartilhe lugar em nossa mente com ideias errôneas e falsidade. Mas com o bem acontece uma coisa diferente. Os bens não podem ser recebidos em qualquer momento e em qualquer estado, porque os bens não podem estar no mesmo lugar que os males. E a razão disso é que as verdades que nós recebemos, ela entra em nosso entendimento, mas os bens, eles entram na vontade. E a vontade é o homem mesmo, o entendimento é só o vestíbulo externo, é só a roupagem do homem. Por isso, enquanto a verdade entra só no entendimento, não entrou ainda no homem. Só quando ela se transforma em bem e que ela passa a fazer parte do ser, do caráter do homem. Com os bens, então, acontece diferente. Os bens não podem estar junto com os males, nem podem ser recebidos pelo homem antes que os males sejam expulsos. E é por isso que os males devem ser afastados primeiro, para que depois os bens possam ser recebidos. E é por isso que, então, quando a gente falou nesses 5 singulares da fé, o terceiro, os males não devem ser feitos porque são do diabo e vêm do diabo, e o quarto é, os bens devem ser feitos porque são de Deus e vêm de Deus. Primeiro você afasta os males, para que depois você possa receber os bens. Se você inverter a ordem e quiser receber os bens primeiro, o seu bem vai proceder de uma motivação má, que está lá. Porque enquanto o mal não é afastado, ele domina, ele controla, ele é o amor reinante. Todas as coisas que você fizer, mesmo boas, serão motivadas ou serão contaminadas ou motivadas pelo mal que reina. Então, a primeira coisa é afastar os males e depois fazer os bens. Os males devem ser afastados primeiro para que os bens sejam recebidos. Isso é muito importante. A gente não deve se esforçar para amar se a gente não se esforçou para deixar de odiar. Porque você não pode amar enquanto odeia. Você não pode amar enquanto despreza ou enquanto menospreza o seu semelhante. Então, você realmente só começa a amar o seu semelhante quando você deixa primeiro de desprezar. Porque a gente sabe que o desprezo, por trás do desprezo, tem o ódio. O desprezo é como uma raiz do ódio e do mal, né? E até dos piores males infernais. E às vezes a gente vê um desprezo, o que está por trás desse desprezo, que a gente não percebe, é um grande orgulho, um grande amor de si e ódio àqueles que não são como a gente ou aqueles que não nos beneficiam ou que não nos servem. Então, a primeira coisa, deixa de fazer o mal. Quanto mais os males são afastados, mais os bens podem ser recebidos. É bem proporcional. Quanto mais você deixa de... Por exemplo, a gente lê no livro Doutrina de Vida, quanto mais o homem deixa de roubar, mais ele se torna sincero. Porque o mal do roubo, ou seja, a cobiça de roubar, a oposição a esse mal, ou seja, o mal que é o bem que é antípoda, o que é antagônico a esse mal, é a sinceridade. E assim por diante, todo mal tem o seu bem, né? Antagônico. E quanto mais o homem deixa o mal, mais ele anda na direção do bem, ou seja, mais o bem entra nele. Quanto mais os males são afastados, mais os bens podem ser recebidos. E o oposto também é verdadeiro. Quanto mais a pessoa permite que os males
tenham guarida no seu coração, na sua vontade, quanto mais a pessoa deixa os males dominarem o seu coração, menos ela recebe os bens do Senhor. É por isso que o apóstolo Tiago fala: ninguém pode dizer que ama a Deus enquanto odeia o seu irmão. São duas coisas opostas. E se os males estão dominando na vida, no coração, na mente da pessoa, ela não tem a vida de Deus. A vida espiritual, ela pode ter a vida natural, mas não tem a vida espiritual, porque a vida espiritual vem de Deus em forma de verdade e bem, em forma de amor e sabedoria. A sabedoria divina chega como luz no nosso entendimento e o amor divino chega como caridade em nosso coração. Então, a vida espiritual só começa em nós quando deixamos de fazer o mal e começamos a fazer o bem depois de ter lutado contra esse mal. O que acontece nesse processo aí é o novo nascimento do homem, porque ele que o desprezava, que o odiava, agora ele passa realmente a amar o próximo. Então o Senhor faz uma mudança, uma transformação no ser. E é por isso que o Senhor falou a Nicodemos, em João 3:7. Em verdade te digo, que aquele que não tornar a nascer, não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode o homem nascer sendo já velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Respondeu Jesus: em verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de que te disse necessário vos é tornar a nascer. Vocês devem ter ouvido a versão nascer de novo, mas eu estou lendo a João Ferreira de Almeida na versão original. Ele fala tornar a nascer. A necessidade de esses males serem afastados primeiro, antes que os bens possam ser feitos, também foi ilustrada em Verdadeira Religião Cristã 511, que fala: alguém pode pôr ovelhas, cabritos e cordeiros nos campos ou nas florestas onde há bestas ferozes de toda espécie, antes de ter expulsado essas bestas? E alguém pode dispor em um jardim uma terra cheia de espinheiros, de sarças e de urtigas, antes de ter arrancado essas plantas nocivas? Ou seja, você tem que ter um trabalho, então, de preparação, arrancando a erva daninha, para que você possa fazer o seu jardim, ou afastando as feras, antes de colocar lá o seu rebanho. Como os males são afastados? É isso que nós aprendemos na obra, especialmente na obra Verdadeira Religião Cristã, que é dito que os males são afastados por meio da penitência. Esse termo penitência, ele é muito utilizado nas obras de Swedenborg, mas, por causa das várias acepções que esse termo tem em nossa língua, nós precisamos definir em que contexto que ele fala penitência. E nós começamos dizendo, para facilitar, o que não é penitência, como as pessoas creem normalmente. Penitência, segundo a doutrina de Swedenborg, não é essa punição, ou esse pagamento de pena, não é fazer um sacrifício, não é compensação por um pecado cometido, como em geral os católicos entendem. Quando falam, vou pagar a penitência, ele faz uma promessa, ou ele sobe a escadaria da penha de joelho, ou ele reza tantas Ave Marias e Pai Nosso, ele chama isso de pagar a penitência. Mas não é isso. Ele está falando de outro tipo de penitência, porque, na verdade, não se paga pelos pecados cometidos. Essa ideia de pagar pelos pecados vem do tempo da simonia da Igreja Católica, quando instituiu o costume de as pessoas pagarem pelos pecados que iriam cometer ainda, ou seja, compravam o perdão por antecipação. E por causa disso, a Igreja Católica sofreu consequências muito ruins. Penitência também não é um simples arrependimento, um simples remorso da mente, porque o mero sentimento de pesar não significa que aquele mal foi afastado. Eu senti remorso por alguma coisa, não quer dizer que eu não venha praticar novamente aquela coisa no futuro. O remorso é útil se ele conduzir a uma transformação de vida. Mas se for só um sentimento de tristeza, de pesar, não leva a nada. Então, penitência não é o remorso, não é somente
o remorso, o arrependimento. Além disso, nós temos que dizer que o termo arrependimento, que é usado nas religiões, ele às vezes tem uma conotação diferente. Ele às vezes significa simplesmente vergonha. Por exemplo, vocês já devem ter visto numa televisão quando alguém é apanhado num crime e o repórter vai entrevistar essa pessoa, essa criminosa, e pergunta se ele está arrependida. E a pessoa fala, eu estou arrependido, mas ali não é arrependimento, ali é vergonha. Naquele momento a pessoa está com vergonha de ter sido apanhada no flagrante, então ela diz que aquilo é arrependimento. Mas é um arrependimento que não é verdadeiro. Ali é vergonha do crime que praticou. Por quê? Se ela tivesse a oportunidade, ela continuaria praticando aquele crime. O verdadeiro arrependimento é quando o criminoso, sem ninguém constranger, ele vai, pede perdão, devolve o que furtou, ou pede perdão pelo mal que fez. Aí sim, mas quando é fruto do flagrante, não é realmente arrependimento, é pura vergonha. Então, o que é essa penitência? Nós lemos em Verdade da Religião Cristã 510 que os atos da penitência são todos os atos que fazem com que o homem não queira mais os males que são pecados contra Deus e, por conseguinte, não os pratique mais. É um conjunto, então, de atitudes ou de ações que a pessoa toma a fim de afastar os males. Nós lemos aqui. Em geral, essas ações ou os passos da penitência são os seguintes. Primeiro, examinar-se. Segundo, ver os males que há em sua vontade e em seu pensamento. Terceiro, reconhecer-se culpado por causa desses males. Quarto, confessá-los ao Senhor. Quinto, suplicar o auxílio do Senhor. E sexto, abster-se daí em diante de praticar aqueles males, porque são pecados contra Deus. Ou seja, são 5 ações ou 5 atitudes que definem o que é a penitência. Isso é o que se chama de penitência efetiva. Tá? Repetindo, examinar-se, ver os males que há em sua vontade e em seu pensamento, reconhecer-se culpado diante do Senhor por causa desses males, confessá-los a Deus, suplicar o auxílio divino para não fazer mais e, de fato, deixar de fazer. Ou seja, mudar de vida daí em diante. Ou, pelo menos, se esforçar para isso, porque a mudança não vem de uma hora para outra. O simples fato de eu terminar, não vou mais fazer, não significa que eu vou mudar. Significa que eu vou começar agora a lutar para mudar. Essa luta que se chama de tentação, que a gente pode ver mais adiante, que todas as vezes que você se determina a não fazer mais o mal, porque você reconheceu que esse mal é pecado contra Deus, é como se você estivesse fincando a bandeira no território inimigo. Agora, os inimigos que são ligados àquele mal que você está renunciando, vão mover tentação contra você, porque não querem abrir mão de um escravo do mal. Quando você quer se libertar do mal, você alvoroça os infernos que não vão querer deixar você livre. É como aconteceu com o povo de Israel na terra do Egito. Quando o povo quis sair livre, Faraó começou a pesar a carga, não é? E cada vez que o povo pensava que ia sair, o Faraó se endurecia o coração e não deixava o povo sair. Então, foi uma luta para o povo se libertar da escravidão de Faraó, porque representa a nossa luta para deixar males sobre os quais nós temos vivido escravizados por muito tempo, às vezes. Essa luta é chamada de luta de tentação. Para que haja o autoexame, é preciso que haja, em primeiro lugar, o conhecimento do pecado. Esse conhecimento do pecado é aquilo que é dado na religião, pelo ensino do catecismo às crianças, pela leitura, não é? O conhecimento do pecado, o conhecimento do mal, do que é pecado, não falta a nenhum povo, nenhuma nação. Porque toda religião que tem alguma noção de Deus também tem ensinamento sobre o que é mal e o que é pecado. O mal do pecado não é outra coisa senão o mal contra o próximo. E o mal contra o próximo é também o mal contra Deus. Mas, lemos outra vez em Verdadeira Religião Cristã 525, o conhecimento só do pecado nada faz. É apenas uma informação, é apenas um dado para você poder utilizar.
Se o homem não examina os atos de sua vida e não vê se fez algum pecado em segredo ou em público, esse conhecimento não vai fazer nada. Ele vê o pecado fora dele, mas ele não interioriza aquele conhecimento, ele não faz uma introspecção para saber se ele tem aquele mal. O homem se examina segundo os seus conhecimentos do pecado e descobre em si algum mal particular. E ele diz: este mal é um pecado. E pelo temor da pena eterna, ele se abstém dele. Verdadeira João Cristã 525. Uma coisa importante também que nós temos que dizer é que esse autoexame que nós fazemos não é para procurar bondade na gente. Não é para procurar saber quão boa criatura eu sou. Eu fiz isso, eu fiz aquilo, como aquele homem que orava no templo, que ele numerou as coisas boas que ele fazia, ou as más que ele não deixava, que ele não fazia, comparando-se com o outro, não é, que estava orando também no templo. O autoexame era para examinar os atos e as intenções da vida. É para examinar aonde nós temos pecado contra os 10 mandamentos. Em ações, em palavras, em obras, em pensamento, em intenção. É examinar não somente os atos de sua vida, mas também as intenções da vontade. Porque o entendimento e a vontade fazem os atos. Com efeito, o homem fala pelo pensamento e age pela vontade. Por isso a palavra é o pensamento falante. E a ação é a vontade atuante. E como é daí que vêm as palavras e as ações, segue-se indubitavelmente que é o pensamento e a vontade que pecam quando o corpo peca. E mesmo o homem pode fazer penitência dos males que fez pelo corpo e, não obstante, continuar pensando e querendo mal. Isso também está em Verdadeira João Cristã 532. Como nós fazemos, então, esse autoexame? Ele é explicado bem claramente na mesma obra. O homem examina as intenções de sua vontade quando examina os seus pensamentos. Porque os pensamentos são manifestações das intenções da vontade. Assim, quando os seus pensamentos são levados para as vinganças, os adultérios, os roubos, os falsos testemunhos e as cobiças por esses males, e também para as blasfêmias contra Deus, a santa palavra e a igreja, é porque ele quer esses males e os tem em intenção. Se eu penso continuamente no mal, provavelmente, ou seja, certamente aquele mal está procedendo de uma intenção do mal que está lá dentro, porque a intenção é como fogo, e o pensamento da intenção é como a luz que procede daquele fogo, não é? Não há pensamento sem haver uma intenção interior. Agora, diz que, se entretanto, o homem dirige a sua atenção para esses males no seu pensamento, né? E examina se os faria, supondo que não temeria a lei, nem a perda de sua reputação. E se depois desse exame que ele faz, ele vê que ele não quer fazê-los porque são pecados, então ele faz uma penitência verdadeira e interior. Sobretudo se ele se abstiver e se resistir, quando ele está no prazer desses amores e ao mesmo tempo na liberdade de os fazer. Ou seja, eu posso perfeitamente fazer uma coisa que é ruim. Eu estou em minha perfeita liberdade de fazer. Ninguém vai saber, ninguém não vou ser punido por causa disso, mas eu decido, não vou fazer, porque isso é um pecado contra Deus. Eu, no gozo da minha liberdade, eu tomo essa decisão. Essa é uma penitência. Sobre a confissão de males, nós aprendemos que o pecado é a doença da alma. Assim como o corpo adoece da doença, a alma, o espírito, também adoece com o pecado. Pois o pecado enfraquece, paralisa e aleja o espírito e acaba destruindo a vida espiritual. Exatamente da mesma maneira como as doenças fazem com o corpo e acabam levando à morte. Nós vemos no Salmo 41:4 bem claramente essa ideia de o pecado como doença. O salmista fala: Senhor, tem piedade de mim, sara a minha alma, porque pequei contra ti. O pecado dele fez a alma dele adoecer. Então ele pede perdão a Deus. Falando em doença, quando a pessoa vai ao médico para se tratar de alguma enfermidade, o médico vai lhe pedir exames.
para saber exatamente, fazer exatamente o diagnóstico correto e saber que remédio vai dar à pessoa. Isso vai mostrar que enfermidade a pessoa tem e que remédio ele pode receitar. E depois, se a pessoa tomar o remédio, conforme a prescrição do médico, ela pode ficar curada daquela doença. Então, de nada adianta a pessoa chegar ao médico e falar: doutor, eu estou todo doente, me dá um remédio. O médico não pode fazer nada se a pessoa não relata os sintomas para o médico, não é? Se o médico não pede exames para que a pessoa faça, se a pessoa não se submeter ao tratamento seguindo a prescrição exata. Não adianta a pessoa no médico pegar a receita e botar na gaveta, não é? A pessoa tem que seguir a prescrição do médico, depois de certo exame, depois de certa análise, né, do diagnóstico, então ele vai dar a medicação certa. E assim também, como nós não podemos chegar no médico e falar: doutor, eu estou doente, eu quero um remédio, assim também não adianta fazermos uma confissão genérica a Deus: Senhor, perdoa os meus pecados. O Senhor fala: tá, quais pecados? É claro que o Senhor sabe quais são os pecados, mas Ele quer que a gente saiba quais pecados especificamente nós vamos combater. Nós temos em Verdadeira Religião Cristã um memorável de um espírito que, falando com as pessoas, ele, na oração que ele fazia: Senhor, eu sou só podridão da cabeça aos pés, eu sou chaga, eu sou pecador, eu sou enfermo. Por mais bonita e poética que fosse essa oração, não conduzia a nada, porque reconhecer os pecados somente de um modo geral não adianta. É a mesma coisa de falar com o médico: eu estou todo doente, o médico não vai te dar o remédio. O médico até pode saber o que você tem, mas ele quer que você saiba, porque você vai saber o que você vai deixar de fazer dali em diante para você não ter mais aquela doença. Então é preciso que nós examinemos as nossas intenções, a nossa vontade, para nós sabermos que males espirituais estão nos enfraquecendo, nos paralisando, nos adoecendo, para que nós possamos lutar contra aquele mal específico. Ou, se quiser chamar de outro nome, contra aquele pecado, aquele vício, aquele defeito de caráter. É dito em Verdadeira Religião Cristã também que a confissão só de boca, como um reconhecimento geral de que se é pecador, nada faz. Isso não é penitência. A penitência não é possível, a não ser que um homem, não somente de uma maneira universal, mas também nos menores detalhes, confesse que é pecador. E ninguém pode saber disso se não se examinar, se não enxergar os males em si, se não se condenar por causa deles. É muito diferente quando a pessoa se examina, quando a pessoa reflete. Pelo menos 2, 3 vezes por ano ela tem que fazer essa introspecção profunda, especialmente antes de se dirigir à Santa Ceia, à comunhão. Ela tem que se examinar procurando saber o que ela faria numa situação hipotética em que não precisasse temer a punição da lei, não precisasse temer a perda da recompensa, a perda do ganho, a perda do lucro. Ou, em outras palavras, se a pessoa fosse absolutamente livre para agir, não importa quais fossem as consequências. Nesse caso, na plena liberdade, para onde o pensamento dessa pessoa levar, é essa intenção que vai estar se manifestando no pensamento. E é assim que a pessoa conhece as suas inclinações, as suas intenções mais ocultas. É uma parte do seu próprio. Ela descobre o que reside nela por trás da aparência de civilidade, de moralidade e, às vezes, até de religiosidade que ela tem, porque nunca examinou as suas intenções. E quando ela descobre as suas reais intenções, ela deve focalizar, talvez ela descubra 3, 4, 5, 6, 7, 8 coisas ruins que ela faria se ela fosse absolutamente livre. E ela reconhece que essas coisas são pecados contra Deus, porque ela já tem o conhecimento do pecado. Mas para que a pessoa não se perca nesse exame, ela deve escolher 2 ou 3 dessas coisas, desses inimigos espirituais, dessas doenças, e falar: eu vou combater, isso é minha vida. Em geral, são aqueles que brotam primeiro no autoexame. Né? Aquilo que vem logo à mente quando a pessoa entra nesse... Então, esses são os inimigos que apareceram diante dela, são os inimigos que ela deve combater. O Senhor só mostra
as nossas fraquezas à medida que a gente tiver condição à medida que a pessoa tiver condição de enfrentar aqueles males. É como o povo de Israel, quando ele andava pelo deserto, e eles foram enfrentando diversos inimigos, mas eles só foram enfrentar os amalequitas lá no fim, porque eram inimigos mais poderosos. Então, no começo da nossa vida espiritual, nós examinamos, e o Senhor permite que a gente veja males que estão de acordo com a nossa força. Mas à medida que a gente progride na vida espiritual, à medida que a gente vai avançando, nós vamos lutando contra inimigos cada vez piores. É o contrário do que a gente poderia esperar, não é? Quando você entra na vida de religião, você combate os males maiores, fumar, beber, jogar, mas não é isso. Fumar, beber, jogar, às vezes, são os males menores, porque orgulho, soberba, arrogância, falsidade são muito piores do que o fumo, a bebida e qualquer outro vício do corpo. Então, à medida que você se examina, o Senhor te mostra 2 ou 3 inimigos e é contra eles que você tem que ficar atento e dizer, eu não quero mais fazer isso, porque é um pecado contra Deus, e pode esperar que vai haver tentação, vai haver provas, e você vai ter que resistir àquele mal, e às vezes ele volta com força, mas você sabe que aquele é o seu inimigo, o inimigo da sua vida espiritual. As intenções, quando elas se manifestam no pensamento, serão os inimigos de dentro, que têm de ser expulsos da cidadela da sua mente. Têm que ser renegados como pecados contra Deus. Esses inimigos, o conjunto dessas afeições, são, em última instância, o nosso velho homem. Por que não fala que a vontade é o homem mesmo? Então, a vontade má é o nosso velho homem, que tem de ser crucificado para que surja um novo. E é por isso que o Senhor falou que nós devemos tomar a nossa cruz e a cada dia renunciar a nós mesmos e seguir a Ele. Esse tipo de introspecção, é claro que depende de uma certa capacidade que a pessoa tem, um certo hábito de refletir, de meditar, de fazer esse exame, essa introspecção. Mas verdadeira religião cristã também fala que há algumas pessoas que não podem fazer isso. Por exemplo, ele cita as crianças, que não podem ainda ter o conhecimento correto do que é mal, antes de atingir a idade em que goza de intuição, e também as pessoas muito simples, que para elas essas ideias são muito elaboradas, muito intelectuais, elas não avançam além daquilo que ela pensa e quer e fala, né? Quase como também uma criança. Então, as pessoas não têm condições de fazer esse exame profundo, mas existe uma outra fórmula, vamos dizer assim, de penitência dos males que elas podem fazer. Existe uma chamada fórmula mais simples. Basta que, quando a pessoa descobre alguma tendência para o mal nela, ou quer vontade de fazer o mal, ela fale, eu quero isso, eu tendo para isso, mas como é um pecado contra Deus, eu não vou fazer isso. Ou seja, ela confessa que ela tem aquela tendência, ela vê, reconhece que é mal, e ela se propõe a não fazer mais aquilo. Ela vai enfrentar a tentação também, mas é a penitência mais fácil. Mas, então, a penitência, como nós falamos, a penitência afetiva é uma luta que não é fácil a princípio. Porque, afinal de contas, nós estamos combatendo a nossa própria velha natureza. Nós estamos combatendo o império do egoísmo. Às vezes, nós estamos combatendo hábitos há muito estabelecidos, há muito enraizados, talvez profundamente enraizados. Então, a luta contra esses males tem que ser persistente, tem que ser continuada, e pode levar muito tempo. Um exemplo de um mal que a pessoa leva muito tempo para combater, especialmente o casal, marido e esposa, é o mal da maledicência. Porque há sempre uma tendência muito forte de os dois falarem mal de terceiros, ou pessoas de fora. Então, quando não é um que está falando, é o outro que está falando. Então, esse é o tipo de mal compartilhado, o mal conjugal, o mal da maledicência. E, às vezes, leva-se muito tempo para um ajudando o outro, um corrigindo o outro, deixar de falar mal do vizinho, do próximo, da pessoa que passa na rua, de como o outro fala ou faz. É o mal, é a maledicência. É contra um dos 10 mandamentos, que é levantar falso testemunho. E há outros males assim, conforme a predominância do mal na pessoa. Cada um de nós temos o mal dominante.
Na verdade, são 4 amores que há na pessoa. O amor ao Senhor, amor ao próximo, amor do mundo e amor de si. O homem foi criado numa ordem em que esses amores estão invertidos. O amor de si está em primeiro lugar, e é por isso que a criancinha pequena ela é, de certa maneira, egoísta, embora não seja pecado para ela, como a gente falou aqui, né, da vez passada. Depois ela quer o mundo todo para ela, ela concentra a atenção, ela quer tomar o pé dos outros, o amor do mundo. Depois vem o amor ao próximo. E amor a Deus, ela nem sabe ainda o que é exatamente. No processo do nosso crescimento, da nossa regeneração, há uma mudança, há uma inversão da ordem. O amor ao Senhor, o amor ao próximo tem que passar a ser principal. O amor do mundo, o amor de si, tem que ser os últimos. O amor de si, quando é para a sua própria preservação, para o seu próprio conhecimento, o seu crescimento, não é mal em si. O amor de si é mal quando ele domina os outros amores, então ele é do inferno. E ele se transforma em egoísmo puro. Então, essa penitência afetiva é uma luta que não é fácil, porque nós estamos combatendo a nossa velha natureza. E por isso essa luta, às vezes, pode durar anos, porque a malícia, às vezes, está profundamente enraizada em nosso pensamento e nossa vontade. Essa luta diária que nós temos que fazer contra nós mesmos, mesmo que a gente não perceba nenhum avanço, mas nós temos que continuar. Porque o Senhor falou em Lucas 9, 23, se alguém quer vir após mim, me tome cada dia a sua cruz e siga-me. Por que nós tomamos a cruz? Nós tomamos a cruz para sermos crucificados nela. O Senhor foi. Não quer dizer que nós vamos fazer um sacrifício, a salvação, a redenção do Senhor. Isso quer dizer que nossa velha natureza tem que ser mortificada, tem que ser subjugada, dominada. E é por isso que é renunciar a gente mesmo, tomar a nossa cruz e seguir ao Senhor. Mas isso a gente não é digno dele, como ele diz. Mas essa medida, por mais árdua que seja essa luta, por mais árdua que seja, ela vai se tornando aos poucos menos difícil, menos árdua. Aos poucos, aquele determinado pecado que a gente descobriu um dia e começou a combater, um pecado que é impossível, às vezes, de dominar, ele vai se tornando aos poucos menos atraente, menos tentador, vamos dizer assim. E com a persistência, tomando a sua cruz a cada dia, a pessoa começa a sentir cada vez menos atração por aquele mal. E aquele mal acaba se tornando para a pessoa um desprazer, e por último, a pessoa passa a ter aversão àquele mal. E quando a pessoa tem aversão àquele mal, ela já está praticando o bem, que é oposto àquele mal. E a doutrina de vida mostra bem claramente a relação entre o mal e o outro. Quanto mais você deixa de fazer o mal, você pratica um bem. É muito interessante saber quando você está na direção, o Senhor atua na outra. Ou seja, o Senhor ensinou o bem ao aquele mal que você antes combateu. Então, esse processo de mal que domina a sua vida, que é uma tentação muito forte, para ele se transformar em uma aversão, uma coisa que você tem horror de praticar, esse processo ocorre porque cada vez que você combatia o mal, primeiro no pensamento, não se permitia mais pensar naquilo, o mal estava sendo enfraquecido lá dentro pelo Senhor. Você estava abalando a raiz do mal. Você não vê a luta do Senhor, que é tremenda. Você só lutava no pensamento, obviamente, uma luta mais branda. Mas quando você lutava contra o mal do pensamento, o Senhor podia começar a afastar o mal da sua vontade. Os males não são completamente separados, não pode dizer que são estipados, eles são afastados da periferia da sua vida consciente. Eles deixam de ser uma tentação, deixam de ser um foco de luta. E nas doutrinas da nova igreja que não ousam atacar mais a pessoa que triunfou sobre aquele mal, porque eles perderam o domínio do seu território espiritual. Então, à medida que a pessoa combatia o mal no pensamento, o Senhor estava erradicando aquele mal interiormente, na vontade. E aí o Senhor pode estabelecer uma vontade nova no indivíduo. O homem agiu em todo esse processo como por si mesmo, mas foi o Senhor, de fato, quem fez toda a obra. E é o Senhor quem luta
O homem só tem a aparência de que ele está lutando. E é por isso que quando o homem está lutando, ele deve se esforçar como se a luta dependesse dele. Mas depois que passa a luta, quando ele triunfa, ele atribui a vitória ao Senhor. Ele diz, foi o Senhor que me deu força e condição de triunfar. É dito ainda em Verdadeiros Cristãos sobre penitência que essa confissão tem que ser feita diante do Senhor Jesus Cristo, né? No seu humano, visível, não no Deus invisível, porque ninguém pode se dirigir a Deus invisível, a não ser na pessoa de Jesus Cristo. E deve ser feita ainda a suplicação, ou seja, suplicar ao Senhor poder para lutar contra aquele mal de que você está se abstendo. É preciso suplicar ao Senhor, porque quando você suplica, você reconhece o poder, a soberania dele. Você reconhece que a força de lutar vem dele. E como é que luta? Especialmente pela letra da palavra. Você lembra do mandamento que se aplica àquele mal, àquele pecado, e você conserva aquele pensamento na sua mente, aquele versículo, aquela passagem da palavra. E essa é a arma divina para você enfrentar o mal. Essa súplica não deve ser feita. Perdão. A confissão será ver, conhecer e se ter por um pecador miserável. Diante do Senhor não é necessário enumerar os pecados, porque quando você fez o autoexame, o Senhor conduziu o seu pensamento. Foi Ele que conduziu você a ver. Ele já sabe, Ele já tinha visto. É você que não tinha visto ainda. Então, não há necessidade de enumerar. Eles já estão bem claros na nossa mente, os inimigos já foram detectados. Porque o homem que os examinou e os viu em si foi levado pelo Senhor, porque o Senhor estava presente nesse autoexame. O Senhor mesmo dirigiu o exame. Foi Ele que fez você descobrir. E diz em Verdadeira Religião Cristã, foi Ele que lhe inspirou uma profunda dor. E com essa dor, o desejo de desistir dos males e começar uma vida nova. Nós sabemos que o Senhor é a misericórdia mesmo. Nós não precisamos pedir perdão ao Senhor, o Senhor me perdoa esse mal, porque Ele já perdoou todos. Mas, de fato, nós só nos apropriamos do perdão quando nós deixamos os males. O Senhor perdoa a todos, nós podemos ver que até na crucificação, quando Ele falou, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Ou seja, o Senhor já havia perdoado, ainda que os pecados não fossem retirados. E quando Pedro perguntou ao Senhor quantas vezes devia perguntar ao seu irmão as suas faltas, 7 vezes o Senhor falou, não te digo 7 vezes, mas 70 vezes 7. E se o homem deve perdoar assim, quanto mais o Senhor, que é a misericórdia mesmo. Uma coisa interessante ainda, para finalizar, é que quando a pessoa se aproxima do Senhor e pede para o Senhor purificá-lo dos pecados, pede perdão dos pecados, né? Ou suplica o perdão dos pecados, a pessoa tem que ter em mente que o Senhor já perdoou, mas o perdão dos pecados só vai ser benéfico, ou seja, o perdão do Senhor, quando a pessoa deixar efetivamente o mal. Seria como, por exemplo, a pessoa está lidando com uma lama, um lodo, ou sujeira, qualquer coisa, as mãos sujas. Então ele chega perto da outra, né? Diz isso verdadeiro João Cristão, fala, Senhor, me limpa. O Senhor fala, tem aí água, tem aí sabão, tem aí a toalha, você é que tem que fazer, não é? E isso está de acordo com o que nós lemos em Isaías 1, 15 e 16, quando primeiro o Senhor fala de uma série de coisas que eu fazia em culto, em adoração, mas que ele não ouvia. Por quê? Ele diz que as vossas mãos estão cheias de sangue. Então ele fala, quando estendeis as vossas mãos, esconde de vossos olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Aí depois ele fala, lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, praticai o que é reto, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai da causa das viúvas. Vinde então e arguí-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã.
Olha o versículo 16, os verbos estão no imperativo. Lavai-vos, purificai-vos. Ou seja, é o Senhor que faz, mas a aparência tem que ser como se nós nos lavássemos, como se nós nos purificássemos. Por quê? Porque, em verdade, quando eu percebo o mal no meu pensamento, sou eu que tenho que falar, eu não quero isso, não é o Senhor. Ele me deu liberdade. Se eu falar, Senhor, eu não quero isso, me ajuda. E o Senhor te ajuda. Então, é uma ação que eu devo praticar, me lavar, me purificar. E depois que eu deixo de fazer essas coisas, né, tirar a maldade de vossos atos diante dos meus olhos, dos olhos do Senhor, e cessar de fazer o mal, primeira parte, aí que eu entro na segunda parte do que o Senhor fala em Isaías. Aprendei a fazer o bem, porque a gente vai aprender depois, pode ver que existe um bem indiscriminado que a pessoa faz por uma bondade natural que, de fato, pode não ser bem realmente, não é? O bem que se faz ao mal é o mal que se faz ao bom. Então, por isso é que tem que haver discriminação do bem que se faz. E continua. Então, versículo 16. O 16 não vem antes do 15. Então, a primeira coisa, cessar de fazer o mal. A segunda coisa, aprender a fazer o bem. Finalmente, nós concluímos em verdadeiro lição 484, com um conselho que o Senhor demora de dar ao leitor. Tu, meu amigo, foge do mal e faz o bem. E crê no Senhor e te dará o amor para fazer a fé, para fazer e a fé para crer. O amor para fazer e a fé para crer. E então, pelo amor farás o bem. E pela fé, que é a confiança, tu crerás. E se perseverares assim, far-se-á uma conjunção recíproca. E esta é a conjunção perpétua, que é a salvação mesma e a vida eterna mesma. Muito obrigado pela atenção. Aqui a gente termina essa exposição sobre deixar de fazer o mal, como condição necessária antes do passo seguinte, que é aprender a fazer o bem. Esse, como eu falei, é o terceiro universal da fé, e muito mais do que a gente falou aqui, centenas de vezes mais assunto do que isso, a gente encontra na obra Verdadeira Religião Cristã, nos capítulos da penitência, da reforma, da regeneração, no livro Doutrina de Vida. Eu recomendo que vocês leiam esses livros. O Doutrina de Vida é um livro muito fácil, baseado em passagens do Novo Testamento, e o Verdadeiro Religião Cristã trata esse assunto ainda com mais profundidade. E quando trata lá dos 10 mandamentos, mostra como os 10 mandamentos são entendidos no sentido natural, no sentido espiritual, no sentido celeste. Ou seja, eles são aprofundados. Eles tratam não somente das coisas que fazemos com o corpo, mas também das coisas que fazemos com o espírito, no espírito. E este tipo de instrução é o tipo de informação que pode ajudar a gente no caminho da regeneração. E é por isso que nós recomendamos muito que procurem conhecer as verdades espirituais nas obras de Swedenborg, porque não há nenhum outro benefício maior do que a nossa própria salvação, a nossa regeneração. Muito obrigado a vocês. Se vocês quiserem fazer um comentário ou pergunta, fiquem à vontade.